Muito bom dia, Instagram! Bora para mais uma live hoje de aquecimento para o workshop Quebrando Seu Negócio, que vai acontecer entre os dias 17 e 18 de julho, comigo e com a Alessandra Camilo. Um workshop muito especial que nós estamos formatando para que empreendedores possam superar o medo de empreender e simplesmente se render ao amor pelo propósito, para que possam verdadeiramente viver daquilo que faz o coração vibrar, viver daquilo que experimentam já na sua própria vida, dentro da área de especialidade que tem, e que possam amplificar a forma, como essa mensagem vai para o mundo e impacta outras vidas. A gente sabe que empreender é um desafio, muitas vezes, são várias questões que a gente acaba enfrentando, não só do ponto de vista técnico, tecnológico, de outros tipos de recursos também, mas o desafio maior que nós enfrentamos nessa caminhada do empreender é justamente o desafio de superar a si mesmo, de expandir os próprios limites, de atravessar os pontos de medo, principalmente quando a gente está fazendo esse movimento de crescimento mesmo, né? Quantas coisas a gente acaba se deparando e enxergando sobre nós nesse movimento, e é para isso que a gente criou o workshop Quebrando Seu Negócio. A Ale já está aqui, já vou aceitá-la aqui, que hoje bem quente. Hoje nós vamos falar sobre o porquê nós fracassamos no nosso negócio. Ai, Jesus, que temazinho de live, né, que nós escolhemos, bem bacana. Deixa eu ver, acho que chega um pouco para trás. Pronto, agora acho que eu estou enquadrada. E aí, né, pra gente começar e chamar o quê? A nossa parte sábia para essa conversa, né? Porque quando a gente vai falar de fracasso, normalmente o primeiro a aparecer é quem? É quem? O nosso crítico, né? Aquele que comanda todos os padrões de autossabotagem. Então, para a gente começar falando sobre o que importa e de uma perspectiva que realmente pode trazer mudança e leveza para o nosso dia a dia empreendedor, vamos aqui ativar o nosso cérebro QP, o nosso modo sábio. Vou chegando aí, tem bastante gente já entrando. E aí, conforme as pessoas vão entrando, elas já vão participando aqui junto do exercício. Hoje nós vamos ativar o nosso modo sábio com o toque, levando a consciência para esse sentir o toque das nossas mãos sobre a outra mão, de uma forma mais leve. Perceber cada detalhe, ativando também a nossa visão, para que a gente possa não só sentir, mas também ver. Às vezes alguma coisinha que você nem tinha reparado que tem na sua mão, algum detalhe, assim, talvez nas suas unhas. Apreciar as suas mãos, que são tão fundamentais para o seu fazer no dia a dia. Sem a mão, né? Dá para fazer coisa? Dá, mas que bom que nós temos as duas mãos para isso. Para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E aí depois a gente pode também aproveitar e sentir o toque do nosso próprio rosto, o toque da ponta dos nossos dedos aqui na nossa testa, na nossa sobrancelha. Sentir cada detalhe aqui dos nossos olhos, dos nossos cílios. Aproveitar para já agradecer pelos nossos olhos, afinal de contas. Eles nos permitem enxergar tanta coisa bonita na vida. E a gente pode descer também para o nosso nariz. E ficar por um tempo aqui com a ponta dos nossos dedos bem na saída do nariz. E sentir o ar, a nossa expiração. Sentir a temperatura do ar, como é diferente quando entra e quando sai.
Agradecer também pela nossa capacidade de respirar, porque sem o ar a vida também não seria possível. E a gente pode descer e sentir aqui a nossa boca, os nossos lábios. Passar a ponta dos dedos aqui no nosso maxilar, nas nossas bochechas, no nosso queixo. E assim, já com o nosso cérebro QP ativado, bora começar! Bora começar a falar por que nós fracassamos dentro do nosso negócio. Alê, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, uma coisa que eu falo muito aqui, né? Bom dia para quem está chegando aqui, para quem está nos vendo pela primeira vez. Eu sou a Alessandra Camilo e eu acho que tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que eu não conheço ainda. Eu acho que a primeira coisa sobre o fracasso é que o fracasso ele é uma informação e ele é uma importante informação. Ele é uma informação que ele está exatamente naquilo que a gente está fazendo, que a gente entende ali que está, né? Aquele algo pontual. Estou tentando fazer algo, estou no movimento de fazer algo e não consigo. O fracasso é uma informação que está dizendo para mim, não é por aí. Esse não é o caminho. Talvez tenha que ter uma mudança de rota, talvez você tenha que fazer aquilo mais vezes. E ele vem antes do sucesso, né? Ele está no caminho do sucesso e não como algo que lá ou eu chego no fracasso ou eu chego no sucesso. Então acho que o nosso primeiro ponto é um ponto de como que eu estou traduzindo o fracasso, né? Qual é o sentido, qual é o significado que eu estou dando para ele. Então esse é um movimento muito prático quando a gente olha. O fracasso ele é uma informação, ele é uma coisa que antecede o sucesso. Até porque o sucesso, ele traz em si alguns elementos. Então, há formas práticas da gente ver o fracasso hoje no nosso dia a dia. E há uma forma também, eu quero trazer um pouquinho sobre isso aqui, que ela é uma forma muito mais profunda, que vai estar ligada ao nosso sistema. E como que eu olho para isso? Como que eu olho para esse contexto? Então, assim, para a gente poder olhar para as coisas mais práticas, né? Então, o fracasso ele é uma informação, ele não é igualado ao sucesso, e sim, ele está no caminho, né, do movimento que a gente está indo para o ponto, para o caminho do sucesso. E quando a gente olha para o sucesso, a gente precisa ver quais são os elementos. O que compõe o sucesso? Então, por exemplo, talento compõe o sucesso, mas ele é apenas uma das pontinhas que vai compor ali o sucesso. E seguido do talento, um outro elemento que vai compor o sucesso, ele vai estar muito ligado à questão do nosso esforço. Então, por exemplo, né, se você já fez algo, tem aquele livro lá, o Outliers. Se você já fez algo por 10.000 horas, quer dizer que você já se torna um especialista naquilo. Então, aquilo que você vem fazendo de forma repetida, né, que vai te levando também para o caminho de um talento, e provavelmente quando a gente olha para essa questão de talento, é alguma coisa no qual a gente teve muita exposição também, ou porque a gente viu dentro da nossa família, em volta da gente, a gente foi caminhando para esse lugar. Então, a gente tem a questão do talento, a gente tem a questão do esforço, e olha só, quando a gente está nesse movimento do esforço, nós vamos vivenciar vários pontos de fracasso dentro desse contexto prático, né? Porque eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Então, a gente pode lembrar na nossa infância como foi andar de bicicleta. A gente fracassou várias vezes a partir do momento que a gente decidiu tirar as rodinhas. Então, havia um suporte ali, havia algo que estava nos acompanhando. Só que lá atrás, como foi essa experiência para você naquele momento? Ela foi uma experiência desafiadora e divertida? Ou ela foi uma experiência que mais trouxe travas, traumas para você dentro desse contexto? E o terceiro elemento aqui, então a gente vai ter o elemento do sucesso, do talento, a gente vai ter o elemento do esforço, e nesse momento do esforço a gente vai tendo vários encontros com o fracasso, porque a gente está se aprimorando, né, para poder fazer o movimento. E o terceiro é o da ajuda. Então, ter sucesso, empreender é um esporte coletivo. Então, o sucesso ele vai estar muito atrelado, ele vai estar muito ligado à minha capacidade de relacionamento, o como eu me relaciono. E a gente vai ver que o relacionamento ele tem uma ligação direta com o fracasso. Quando a gente vai para um lugar, quando a gente vai para um ponto mais profundo, né, da compreensão. Porque tem momentos que fracassar na vida adulta é a forma que a gente encontra
de se reencontrar, de se restabelecer com uma saudade que está acontecendo de algo bem lá atrás, bem do passado. Uau, né? Que incrível tudo isso que você falou. E é bem por aí, né? Você trouxe assim alguns elementos que para mim soam muito como a forma que o senso comum, né, as crenças que nós temos sobre o que é o sucesso, principalmente desse ponto do talento. Muitas pessoas acham que talento é uma coisa que a gente ou nasce com aquilo ou não, né? Então, assim, ou eu tirei o bilhete premiado antes de vir aqui para a Terra, ou eu tô condenada, né, a me lascar e é só fracassar, e na verdade não é bem por aí. Né? Quando a gente tira essa romantização toda do sucesso e a gente consegue perceber que essas pessoas que a gente considera que são grandes, que são referências e que são extraordinárias, é porque sim, teve todo o empenho por trás, né? Quando a gente tira a romantização, a gente consegue enxergar isso, a gente sai da nossa postura infantil e a gente é capaz de tomar a decisão de também colocar esse mesmo nível de empenho dentro do nosso negócio, no desenvolvimento das nossas habilidades. E às vezes, na verdade, para começar ou para dar o seu próximo passo, você nem precisa desenvolver. Basta só você usar 100% aquilo que você já tem. Na maioria das vezes, a gente nem usa 100% todos os talentos que a gente tem. Por quê? Porque a gente está olhando para o lado, a gente está olhando para outra pessoa e a gente acha que a única forma de ter sucesso é daquela maneira, é sendo aquele tipo de pessoa e não sendo exatamente quem a gente é. E é claro que naquilo que a gente é, há espaço sempre para expansão. Né? Expansão e contração, e assim a gente vai evoluindo. É a necessidade da nossa mente, é a necessidade da nossa alma, esse crescimento. Se a gente não está crescendo, se a gente não está evoluindo, fatalmente a gente vai se sentir fracassando. A gente precisa, sim, sempre desse movimento de sair da nossa zona de conforto, e aí quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente entra na zona de aprendizagem, e muitas vezes ali a gente experimenta a sensação do fracasso, porque não vai dar certo de primeira, na maioria das vezes, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. E aí, quando eu resisto àquilo, essa minha zona de aprendizagem, ela acaba se tornando a minha nova zona de conforto. E se aí, depois de um certo tempo, eu não faço novamente esse movimento, eu vou sentir que eu tô ali encolhida, que eu não tô dando o máximo de mim na vida, né? Que eu não tô fazendo, não tô suprindo essa necessidade que a minha mente e a minha alma têm. E aí vai chegar um momento que eu vou entrar até mesmo naquele processo de tédio e de achar que as coisas não estão dando erradas para mim simplesmente por quê? Porque eu não estou progredindo. A gente busca tanta felicidade fora, em coisas materiais, em idealizações que a gente faz sobre aquilo que é maravilhoso ou aquilo que é ruim na vida, só que a gente esquece de um elemento muito simples para a felicidade e para esse bem-estar, para a gente sentir que a gente está indo para a direção certa, para a gente sentir que a gente está caminhando na vida, que é justamente o progresso. O progresso é igual a felicidade. Tony Robbins tem essa frase, ele traz isso com muita clareza, sabe, pra gente. E você também trouxe um outro elemento muito importante, que é justamente essa questão do meu passado. Quando eu olho, né, para minha infância, você trouxe o ótimo exemplo da bicicleta, mas quando a gente pensa também no nosso processo de criação, quantas e quantas vezes a gente não foi condicionada a enxergar o sucesso da maneira errada, ou a enxergar o fracasso por oposição também da forma errada, né? E quanto que a gente tem gravado dentro da gente essa informação que fracassar é igual perder proteção, é igual perder amor. E é toda uma ilusão que os nossos sabotadores criam na nossa mente sobre esse processo de evolução, sobre o sucesso e sobre o fracasso. Né? E eu posso falar isso duplamente do meu ponto de experiência mesmo, da minha jornada, e também do ponto da especialidade mesmo, né? De entender como os sabotadores acabam jogando mesmo com a nossa mente, com essa percepção, né, que a gente tem sobre o nosso próprio caminho, a nossa própria evolução. Tá. Faz total sentido, né, esse movimento todo, e eu complementaria aqui dizendo o seguinte, né, quando a gente vai indo cada vez mais fundo,
A gente vai trabalhar um workshop dia 17 e 18. Quem estava ontem na live, falei bastante sobre isso. A gente vai falar e tudo que a gente está trazendo de conteúdo já é uma preparação para o workshop, né? Quebrando o seu negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito. Então, quais são os elementos de verdade que hoje eles estão impedindo a gente de experimentar aquilo que a gente quer, aquilo que eu quero como negócio, aquilo que eu quero dentro do empreendedorismo. E é claro que quando a gente entra por essa porta do empreender, a gente cresce como pessoa também. E quando a gente vai falar sobre... E o fracasso, ele é um dos pontos, né? Porque como vai ser um workshop em volta do medo, quem aqui não tem medo de fracassar em alguma instância? Ah, eu já tenho isso bem resolvido dentro de mim. Se você já tem o medo resolvido dentro de uma questão prática, então, por exemplo... Se eu fracasso porque eu queria um resultado X, eu queria vender para 10 clientes, eu vendi para 2. Caramba, por que 2 e não 10? E eu entendo isso como fracasso, mas eu entendo isso como uma fonte de força. O que eu ainda preciso aprender, o que a gente está? A gente ainda está no ponto da superficialidade. Há algo superficial aqui. Por quê? Tem outros elementos que a gente precisa olhar. E um deles é o seguinte, né? Quando você decidiu empreender, de onde veio esse desejo? Porque quando a gente vai falar de questões, por exemplo, dos nossos sentimentos, dos nossos pontos afetivos, e desejo é uma coisa muito importante para a gente. E nós já nascemos com desejos. Isso é um movimento, não que a gente nasce com os desejos, mas isso é inerente ao nosso processo, né, de crescimento. Então a gente vai pegar elementos aqui do pontos afetivos, vamos trabalhar 2 elementos. A gente vai trabalhar com o desejo, e aqui a gente vai trabalhar com a questão do vínculo. E aqui entra o sistêmico, pertencer. Pertencer é algo extremamente importante para a gente. Quando a gente chega na fase adulta, o que a gente precisa olhar? Se aquele desejo que eu tenho, ele é por exemplo, a gente tem muitos desejos que estão em volta do capitalismo. Então, o que a gente ouve nas propagandas? Então, assim, é o carro maior, é o próximo carro, é o dinheiro, é o sucesso, né? Então, ligado a muitas coisas materiais, porque o capitalismo ele vem trazendo todo esse movimento para a gente. Então, nesse momento, o que acontece? A gente começa a ser constituído por um mundo externo que traz muito forte essa coisa. Porque, assim, se a gente for pegar a questão do desejo e se a gente for pegar a questão do vínculo, é quase como se a gente estivesse olhando para a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então, dentro da vida pessoal, o sucesso na vida pessoal é se você casou e teve filhos. Então, a gente já tem algumas coisas constituídas que não necessariamente pode ser uma verdade para todas as pessoas. Sucesso profissional é você ter um cargo muito alto, é você ter muito dinheiro, as pessoas estarem te reconhecendo isso. Então, isso são coisas muito formadas para o externo. Não que essas duas coisas não sejam boas e que elas não nos levem para esse caminho. Mas há também dentro de nós um ponto onde, quando a gente deixa no passado, né, quando a gente deixa no passado aquilo que é do passado e a gente, no presente, a gente escolhe como é que a gente vai experimentar aquilo. Então, todo e qualquer desejo, ele se tornará mais leve, porque tem muita gente que você olha para aquela pessoa e fala, aquela pessoa tem sucesso, e ela pode estar sentindo um fracasso dentro dela. Porque ela comprou o carro A e aí ela quer o próximo carro. Ela vendeu para 50 clientes, mas ela ainda não sente sucesso. Ela quer 150 clientes. Então, isso que eu estou tendo como um desejo, que é uma conotação afetiva dentro de mim, na verdade, não está trazendo para mim aquilo que eu tenho como vínculo, que eu tenho como afeto. Por isso que uma das coisas que eu falo dentro da postura adulta e que mexe muito com as pessoas com a sensação de fracasso é, se você não se sente uma pessoa amada, você vai sair de 10 clientes para 20, para 50 e ainda assim você vai sentir a falta. Por quê? Porque você não aprendeu a ressignificar o vínculo. Logo, você está num lugar de fracasso. Sem dar nome para isso. Sem dar nomes para isso. E aí, algumas coisas elas começam a acontecer. Como, por exemplo, a gente ouve muito histórias assim, né? Então, você começa a vender para muitos clientes, você começa a crescer, desejo. O seu desejo ele começa a ser ampliado, as coisas começam a acontecer. E aí, de repente, começa um processo de autossabotagem. Você começa a perder os clientes ao ponto daquilo, né, daquilo começar a diminuir e, de repente, você se sentiu um fracasso, porque você já estava lá, não foi nem por uma etapa, você chegou lá e, de repente, você perde aquilo. E você começa a ir para esse lugar de fracasso. Esse lugar que você está chamando de fracasso, ele está te levando para a busca do vínculo.
Então, por exemplo, pessoas que tiveram muito dinheiro, perde o dinheiro, precisa voltar para casa dos pais. Ou que perde muito dinheiro, precisa pedir ajuda para um amigo e morar com um amigo. Essa pessoa, nesse momento, ela está buscando por um vínculo. Ela está buscando por uma conexão. Porque todos nós precisamos disso. E se você, antes de fazer esse movimento para os seus pais, você fez esse movimento para um amigo, para alguém no qual você sente que essa pessoa se relaciona, ela entrega para você essa questão da conotação de afeto, ainda assim tem uma criança ali que ainda está buscando por isso lá dos pais. E olha que interessante. E por que que isso acontece? Porque do 0 aos 2 anos, a gente não tem o neocórtex formado. Então, todo o nosso processo é sensorial. E esse processo sensorial acontece com a nossa mamãe. Então, esse ponto de vínculo, esse ponto de sensação é importante. Por isso que às vezes uma pessoa diz assim, ó, a minha vida tem crescido muito e tem tido sucesso porque eu estou num relacionamento muito gostoso. Por quê? Porque você consegue atender bem os seus desejos, porque a sua sensação de pertencimento e de vínculo sadio, ele está sendo dividido com alguém. Então, alguém está vivendo aquele momento com você. Então, você tem muito mais força para buscar os seus desejos e se sentir bem com aquilo que você deseja, porque o seu vínculo adulto, ele está bem feito. Por quê? Porque você para ali, na fase adulta, você está vivendo esse movimento. Então, qualquer coisa que aconteça dentro da prática não é considerado um fracasso. É considerado como algo que está te desafiando, porque esse ponto de vínculo, ele está acontecendo. Senão, o que a gente fica buscando? A gente fica buscando isso em outros lugares, até o momento que, de alguma forma, eu possa me encontrar com aquela sensação, onde eu vivi inicialmente com a minha mamãe, depois com meu papai, ou depois com algum dos meus cuidadores. Porque ele vai trazer muito grande essa questão do vínculo. Então, no lugar de eu ir até o sucesso e depois eu começar um processo de autossabotagem, onde aquilo vai me levando para trás num processo de fracasso, eu preciso trazer um novo sentido para isso. Por quê? Porque quando você volta para buscar este vínculo, este pertencimento dentro do seu sistema e muito mais aproximado ao papai e à mamãe, esse papai e essa mamãe já não são mais os mesmos. Eles não podem entregar aquilo que um desejo infantil dentro de nós quer. E onde prosperar é fracassar. Porque essa é a forma desengonçada que a nossa postura no hoje, não vou nem chamar ela de adulta, mas que essa postura no hoje encontra de ir tomar aquilo, que é o momento que você para, e como que isso muitas vezes é tomado dos pais. Ou são as reivindicações, né? Na verdade, eu olho para um outro lado dos meus pais, onde eles poderiam ser melhor, ou é um momento onde eu estou fazendo um movimento de querer salvar os meus pais, ou é um movimento que eu estou literalmente espiando. Quem sou eu para fazer sucesso se os meus pais não fizeram? Ou se eu vejo os meus pais como muito grande no sentido de que eu não dou conta de fazer o que eles fizeram, né? Então eu fico num lugar onde eles possam cuidar de mim. Então várias coisas estão acontecendo aqui nesse momento onde nós temos desejos adultos, mas alguém dentro de nós ainda age em busca deste vínculo. Ainda age em busca dessa sensação que quimicamente, até cientificamente, hoje já é comprovado como que é esse funcionamento aí, quais são, o que é acionado na gente do que a gente deseja. Então a gente começa a ficar muito nessa dualidade entre o sucesso e o fracasso, e pode ver, quando eu conto essa história do fracasso assim, o fracasso aqui, ele vira o quê? Quase que um sucesso. Porque se você for fracassando em coisas na vida adulta, dentro do seu empreendedorismo, dentro do seu negócio, ou mesmo dentro do seu relacionamento de casal, quer dizer que esse caminho de fracasso, ele está te levando mais para perto de onde? Da fonte. Porque a minha criança buscando algo, né? Então, esse fracasso aqui, na verdade, ele vira um sucesso. E é tudo o quê? Inconsciente do nosso lado, inconsciente da nossa parte. Quando a gente vai acordando para isso, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar que os vínculos, eles estão sendo restabelecidos com outras pessoas. Eu posso amar outras pessoas, eu posso me relacionar muito bem com os meus clientes, eu posso me relacionar na vida adulta com alguém, eu posso ter um ciclo íntimo de amigos no qual eu tenha bastante troca, e eu principalmente, eu vou olhar para aquela mamãe e para aquele papai como também
duas crianças que também, de alguma forma, também viveram muito desse ponto dos meus vínculos de afeto, assim como eu. Então, eu estou vendo dois seres humanos que também passaram pelos mesmos desafios do que eu. Então, quando a gente fala em pontos do fracassar, porque quanto mais a gente cresce, empreender é um jogo de adultos, quanto mais a gente vai tendo sucesso nos negócios, mais distante a gente vai ficando deste fracasso, que é o retorno para o ninho. Então, né, começar a fazer sucesso quer dizer abrir mão daquilo. Ou, mas como que eu vou abrir mão disso? Como que seria uma ordem prática? Seria o ressignificar os meus sentimentos. Eu preciso ressignificar, trazer de algum lugar aquilo que eu ainda nem sei direito o que é, mas que eu ainda sinto de querer estar mais perto, de querer beber ainda mais da fonte, né? Por isso que no sistêmico a gente faz o quê? Coloca tudo no lugar e você se vira para o lugar da vida. Porque aquela sensação que a gente está buscando, porque isso ficou aonde? Cara, isso está num lugar muito guardado dentro da gente. Isso está muito, até 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Então, a questão do amor cego, né? Para onde eu vou? Sistemicamente a gente fala, eu me viro para o amor que vê. Porque no fundo, o que o nosso sistema quer? O que dentro das lealdades invisíveis ou dentro do amor cego os nossos pais querem? Eles querem que a gente se vire para a vida, que a gente experimente a vida, que a gente cresça a vida, que a gente constitua a família, que a gente tome nossas próprias decisões segundo as nossas próprias regras, né? Dentro da alma deles há um lugar que quer isso. E é com esses pais que a gente tem que dialogar, né? Não muitas vezes com os pais que também ainda querem, mesmo os filhos adultos muito próximos a eles. Então é quase como se fosse assim, ó, se eu não negociar com a minha infância, se eu não negociar com os meus desejos infantis, se eu não negociar com aquilo que é tão forte do 0 aos 2 anos, que foi puramente sensorial, e se eu não negocio com aquela parte minha, que é 50% meu papai e minha mamãe, eu vou ter muito mais dificuldade na minha vida adulta. Então, no lugar de eu perseguir o sucesso, no lugar de eu entender o fracasso como um ponto para o sucesso nas questões práticas, eu agarro essa questão do fracasso, de que fracassar é voltar para buscar o vínculo. Muito bem. E a Rose até colocou aqui, né, no comentário que ressignificar é preciso, mas que é muito difícil. E durante muito tempo da minha vida, eu também pensei nisso, né, assim, que fazia muito sentido várias coisas que eu escutava, frases como essa de que, né, o sucesso ele é feito assim de uma soma de fracassos que vão acontecendo aí na jornada, lendo tantas biografias de pessoas que a gente admira também, a gente vê ali, né, porque na biografia, ainda mais se ela for não censurada, né, entra tudo e você vai percebendo ali o quanto que realmente é um levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, né? Até que realmente você consegue seguir mais de pé do que ali, né, no chão. Mas Mandela também tem uma frase, ele é uma pessoa que eu admiro muito, acho que uma das almas mais lindas que já existiu aqui nesse planeta, que ele fala que ele nunca perde, ou ele ganha, né, ou ele vence, ou ele aprende. E a própria perspectiva mesmo do sábio traz esse convite pra gente, para que a gente possa olhar tudo como aprendizado, assim, não importa o que você está colhendo, não importa. Se você não está contente com aquilo, é porque tem algo ali que você precisa olhar, né? Assim, se está dando certo, maravilha, se é sinal de que você está num bom caminho ali, que você precisa multiplicar aquilo, mas quando não está dando certo, muitas vezes tem mais ouro ali do que quando dá certo, porque a gente tem a oportunidade de não só se reavaliar, mas também avaliar tudo que está ao redor, né? Assim, e sempre alinhando. Mas por que por mais que faça sentido, o ressignificar, ele não é uma coisa que é fácil? Porque na maioria das vezes a gente está tentando ressignificar onde? Aqui. Né? A gente está tentando ressignificar na mente, está tentando ressignificar de uma forma que seja lógica, muitas vezes por entender que isso daqui, então se eu fizer A mais B, então eu posso garantir que eu vou agora ter o sucesso que eu quero, que eu vou agora sim me livrar de tudo isso. Só que na maioria das vezes, tudo isso que a gente está falando, né, a Lê trouxe muito dessa questão, dessa lealdade que a gente acaba tendo,
com o nosso sistema familiar e uma lealdade que não é aquela que nos impulsiona para frente, né? Mas é uma lealdade que vem muito do ponto do amor cego. Mas a gente está lidando com coisas que a gente experimentou no nosso corpo, né? Que ficou ali gravado na mente inconsciente. E mais do que isso também, né? Eu não sei se mais, mas assim, somando a esse fato da gente estar lidando com muitos medos que são inconscientes, a gente tem também a nossa consciência coletiva. A gente ainda respira, a gente está numa era de transição, mas a gente ainda respira muito dessa consciência que vem da Revolução Industrial, por exemplo. Que era uma ênfase no fazer e ter, do molde. Quando a gente pensa, né? Porque assim, a história na escola era chato, mas caramba, quanta informação você pode trazer para sua vida se você olhar um pouquinho mais para tudo isso e você entende que não é uma coisa só que é sua. Você sai também do seu ponto de ego, de uma dor, né? De achar que isso aqui é só eu passo por isso e tal, e para todo mundo não é assim. Não, a gente entende que no planeta a gente ainda respira essa transição, né? A gente está aqui hoje sendo ancestral de mulheres e de homens que, cara, vão viver num mundo muito melhor do que a gente vive hoje se a gente não desistir, né? Se a gente não largar a toalha. Porque, assim, não só uma ênfase no fazer e no ter, né? No obter. Então, isso representa o sucesso. E também aquele ponto de eu ter que ser igual a todo mundo. Porque dentro dessa consciência de uma produção extrema, não há espaço para individualidade. Não há espaço para criatividade, por exemplo. E aí, então, tantas coisas que hoje a gente acha que está errado na gente, na verdade, assim, todo mundo está respirando isso. Só que algumas pessoas conseguem, sim, se livrar disso. Por quê? Porque estão não ressignificando na mente, mas estão passando por novas experiências dentro dos seus corpos, se livrando de todo esse peso, né? Olhando assim para os seus sabotadores, fazendo toda dinâmica, que não é só ler o livro, né? Você realmente aprender a sentir isso no seu corpo, aprender a ativar o seu outro estado, que é o estado do modo sábio. É você sentir no seu corpo também os seus valores. Quais são as suas regras para a sua vida? O que realmente você coloca como condição para entender, para poder, tipo, falar, ok, ó, vou dar um selinho aqui para mim, porque nisso aqui eu tô tendo sucesso. Porque na maioria das vezes a gente joga tão pesado com a gente, tão pesado com a gente. Fora tudo isso que tem, né, do sistema, da consciência coletiva, do sistema familiar, que são muitas vezes dinâmicas ocultas, naquela dinâmica que a gente mesmo está criando, a gente pega muito pesado. E torna muito difícil a gente sentir que tem sucesso e extremamente fácil a gente sentir que a gente está fracassando todos os dias, na hora que a gente vai se avaliar, né? E aí, lá dentro do workshop, a gente vai mergulhar a fundo em tudo isso e realmente ressignificar fora da mente. Olhar para a sua fundação e refazer essa fundação, porque enquanto a gente também não cava aí essa estrutura e constrói algo novo, constrói a minha consciência, a minha postura, aquilo que eu quero buscar a partir da minha plenitude, me amando, entendendo que eu sou perfeita na minha imperfeição e que não tem nada que eu precise consertar em mim, porque agora eu me vejo fora da minha mente sobrevivente. É muito maravilhoso, só que isso a gente não consegue fazer numa live, né? Isso a gente precisa de um espaço seguro para que a gente possa realmente, né, interagir e fazer toda a intervenção, toda a dinâmica que é necessária. E ressignificar sozinha acaba sendo desafiador por conta disso, porque não passa por esse processo do sentir. E quando sente através do crítico que diz que você não é boa o suficiente, que você sempre erra, que você errou uma vez, que você vai continuar errando, ou também pegando um pouco do tempero ali, né, do idioma do hiperrealizador, onde nada é o suficiente. Você sempre precisa fazer mais. Você não consegue apreciar o teu caminho de evolução, você não consegue apreciar os passos da sua jornada, celebrar cada pequena conquista que você tem, né? E aí, quando chega na grande conquista, era só isso? Próximo. E aí, não tem fim. Por isso vem aquele sentimento, né, que você falou,
de fracasso mesmo dando certo. Por conta exatamente assim, o que é o oculto, né? O que está por trás disso. Então, eu estou chamando isso de fracasso, mas quando você mergulha a fundo, talvez aquilo que você está chamando de fracasso, na verdade você buscou. Inconscientemente você estava buscando, só que você está fazendo um movimento para o lugar errado. Se a gente for pensar, é assim, ó, a vida é plural. A vida é plural. E às vezes a gente está numa coerência contínua. Então eu tomei alguma coisa que eu não questiono mais, já virou uma crença, eu coloco aquilo como verdade. Só que quando eu olho para uma experimentação adulta, não é isso que está acontecendo. Então o que a gente vai trazer para vocês dentro desse workshop? A gente vai levar vocês para lugares, né, para lugares que a gente já caminhou. Isso é importante a gente dizer, né? A gente está fazendo uma junção da inteligência emocional com a inteligência sistêmica, de coisas que a gente veio experimentando na gente, que a gente vem experimentando nos nossos clientes, nas nossas histórias, nos nossos históricos, onde a gente precisa o quê? Ir mais para esse ponto dessa pluralidade e desse lugar onde você, como uma pessoa única e autêntica, você pode fazer o que você quiser. Você vai caminhando para o ponto da liberdade, né? Não é um workshop que vai tirar, se você estava uma pessoa presa, você vai se tornar uma pessoa livre. Mas se você estava uma pessoa presa, você vai ter mais opções e você vai ter mais liberdade para dar novos movimentos. Por quê? Porque você vai liberar, você vai conhecer mais coisas sobre você. A gente vai passar por processos de liberações dentro de exercícios sistêmicos também, exercícios bastante profundos sobre a inteligência positiva, sobre os sabotadores, sobre a questão dos nossos valores que governam as nossas decisões. Então, como que eu estou tomando decisão hoje? Eu estou tomando decisão me impulsionando para o mais, ou eu estou tomando decisão me impulsionando para o menos? Aquilo que a gente está entendendo como fracasso, será que está sendo um fracasso mesmo na sua vida? Ou será que de verdade tem alguém dentro de você que está indo para um lugar que é para trás, mas que na verdade não está deixando você experimentar a vida? Então, esses movimentos, eles são bastante importantes para a gente poder fazer novas escolhas no hoje, né? Então, a gente até chamou o workshop de Quebrando o Seu Negócio, porque assim, cara, vamos quebrar isso aqui e começar uma coisa nova, né? Com novos recursos, porque todos os recursos que a gente precisa, e a Paty falou, eles já estão dentro da gente, eles já estão se movimentando, eles já estão acontecendo dentro da gente, só que a gente precisa saber olhar como que eu estou usando isso. Então, quando a gente entendeu, a gente falou assim, ó, o fracasso, ele é um dos medos, né? Pelo medo de fracassar, a pessoa não faz determinada coisa dentro do empreendedorismo. Mas será que de verdade você está fracassando mesmo? Ou você está olhando para o sucesso no lugar errado? Né? E de verdade o teu inconsciente está te guiando por isso. Por quê? Porque se a gente está buscando esse vínculo no lugar errado, então o que a gente tem visto na prática também? Eu estou aqui no presente e eu estou olhando para o meu cliente. Eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Ou quando eu faço 2, 3 perguntas, eu já consigo ver se ela está olhando para o cliente ou se ela está olhando para um restabelecimento de vínculo. Eu quero o reconhecimento do cliente, eu tenho necessidade de que o cliente me ame. Não, você pode ter uma bonita relação com o seu cliente, mas talvez você esteja confundindo o tipo de vínculo que você quer ter com ele. Então eu preciso primeiro olhar que esse vínculo ele já foi restabelecido, porque voltar nesse ponto sensorial da gente que a gente quer muito lá atrás, é claro que ele é gostoso. Se ele não fosse tão gostoso, tão prazeroso, e ele não fosse alguma coisa tão forte dentro da gente, nós não estaríamos olhando para aquilo lá. E olha só onde a gente tem um ponto de confusão. Quando a gente traz a questão do nosso lado profissional, essa questão do desejo, né? Então, como que a gente vê as promessas? Venha fazer tal coisa que você vai ter mais dinheiro. Venha encontrar um método onde, ao invés de você sair para trabalhar todos os dias, daqui 3 meses vai acontecer alguma coisa. Então, a gente é muito atraído por essas coisas. Se você tiver esse carro assim, você será uma pessoa mais feliz. Se você for para tal lugar, fizer tal coisa. Então, quer dizer, isso já foi isso já está no inconsciente coletivo, né, dentro desse contexto capitalista, por onde a gente começa a circular. Então, a gente vai ter um pouco mais de liberdade, porque se eu buscar o desejo numa coisa oca, se eu não entender, se eu não deixar os vínculos do passado no passado e eu não criar novos vínculos de experimentação agora, porque o sucesso está no relacionamento. Então, se uma pessoa ela se relaciona bem, se ela tá num casamento bacana, se ela tá num casamento gostoso, o movimento dela de ganhar coisas na vida, de buscar coisas na vida, ele vai ser um movimento mais gostoso, ele vai ser um movimento mais leve. A pessoa que está colocando toda a sua força no trabalho, exatamente porque ela está correndo e fugindo dos vínculos,
né? Então, o que, que vai acontecer ali? A tendência dela fracassar nesse quesito, ela é grande. Por quê? Porque ela está buscando uma resposta no lugar errado. Ela está buscando uma resposta para o endereço A no endereço B. Então, quando a gente olha para o medo, quando a gente olha, né, quais são os medos que a gente tem, de onde eles vêm, para onde a gente está olhando, se a gente está meio perdido, se eu estou me afastando, se eu estou me aproximando mais daquilo, o que, que acontece? Isso vai melhorar, isso vai para um lugar bonito, para um lugar mais forte dentro da gente. E é isso que a gente quer fazer com vocês no workshop. Quem está aqui com a gente que já se inscreveu no workshop? Ontem várias pessoas se inscreveram dentro da live. Vai ser dia 17 e 18, serão 2 dias bastante intensos. Inteligência emocional e inteligência sistêmica. Alguém escreveu que está sem som. Você está me ouvindo, Paty? Tá, né? Eu tô te ouvindo. Eu acho aqui que o som tá normal. A Eli já está. Tenta Eli, sair. que gostoso. Ai, desculpa, falei por cima de você. Tenta sair e entrar da live. Como é que é aqui? MP Boutique de imóveis, porque mais ninguém reclamou. Então deve ser alguma coisa do teu Isso, deve Insta. ser E se da você pessoa. sair e entrar de novo, olha só. A Eli já tá. Tânia. Muito bem, Letícia. Serão Que 2 dias maravilha. bastante especiais. Vai ser bem incrível. Ai, travou meu chat. Queria subir que tinha os comentários lá em cima. E agora, o que, que você está tirando aqui desse conteúdo de hoje? Sobre como que está a sua visão sobre sucesso e fracasso? Como que está isso na sua cabeça? Porque, olha só, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, quando a gente recebe um conhecimento novo, aquilo já mexe comigo. E para algumas pessoas aquilo já é inclusive um próximo passo, para outras ainda é uma reflexão, para outras é um chacoalhar. O que, que a gente vai fazer com vocês esses 2 dias? A gente vai, exatamente como a gente faz aqui, só que a gente vai dar mais um passo. Então, a gente traz um novo conhecimento, a gente traz uma base, a gente traz um movimento, e aí ali você é convidado o quê? Você é convidado para um exercício, né? Você é convidado para um novo movimento onde essa percepção, ela passa a ser sentida onde? No seu próprio corpo. Não é isso, Paty? Você falou diretamente para mim. Entrando isso hoje, que eu ia ler agora. a Rosane vem, Rô. A Silvina, tô divulgando muito, bacana. Divulga sim, Rosimeire, porque... você pode ir lá no link da minha bio, porque eu tô falando do meu porque ela é daqui, né? Vai lá no link da minha bio, que você consegue fazer a inscrição. Aperta lá na minha fotinho, você vai encontrar lá mais informações, o link é azul. Senão depois eu te passo no WhatsApp. E também a Rosane, bora, gente, bora todo lá mundo que entrar. tá aqui agora que for comprar, entra aí, porque se vocês clicarem, não agora, mas depois, a hora que vocês saírem daqui, vocês vão direto pra bio da Paty e vocês vão pro mesmo lugar. Na minha cabeça é preciso, a Rose colocou aqui, a Rosimeire, na minha cabeça é preciso mudar meu conhecimento. Talvez trazer novos, né? A gente não muda o conhecimento. Aquele novo conhecimento, ele vem, ele vai chacoalhar no seu próprio liquidificador e algo vai acontecer. O que é importante para a gente, pelo menos na minha visão, dentro de um conhecimento? Primeiro que um conhecimento, quando ele vem para a gente, é ele ser uma experimentação prática. Se eu fico só estudo, e eu não faço esse movimento, o que acontece? Com o passar do tempo, eu posso ficar cada vez uma pessoa mais resistente a entrar em ação. Entende? Porque no lugar de eu acumular experiências de experimentação e de sucesso, eu vou ser uma pessoa que parece que eu estou sempre precisando de mais elementos para que aquilo dê certo, para que aquilo não saia do controle, para que aquilo fique perfeito tal, e tudo mais. E a Paty vai falar bastante sobre isso dentro do próprio workshop. Então, você vira uma pessoa colecionadora de um conhecimento que eu nem sei se dá para chamá-lo de conhecimento, porque a probabilidade de você esquecer aquilo que você não faz, que você não experimentou, que você não praticou, que você não colocou, aquilo vai se perder para você, né? O conhecimento, ele é uma energia. Você faz um download dele, você experimenta ele está sendo transformado em você. A mesma coisa um copo d'água. Se você deixar dias um copo d'água num determinado lugar, quando você voltar a soltar o copo, não tem mais a água. Por quê? Porque aquela energia ela foi para outro lugar. Ela caminhou por quê? Porque ela não foi utilizada. Então, a gente também faz esse processo com as coisas que nos chegam, né? Ah, mas eu tô com medo. Cara, é muito real o que ela faz. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Porque é dentro da experimentação que você vai achar aquilo que tá te bloqueando, aquilo que tá te
segurando em algo que você quer fazer que você não está conseguindo, né? Por isso que eu vou trazer aqui e falo assim, ó, a sua criança birrenta, ela tá ativa por quê? Ah, eu não consigo, tem alguma coisa me segurando. Não, não tem. Abra seus olhos, veja se tem uma corda em você, alguma coisa assim. E por quê? É porque quando você não usa uma coisa, por exemplo, o movimento, a ação, é quase como se você enferrujasse mesmo aquilo ou a água que evapora, né? Então, qual que seria o seu convite aqui? Qual que é o meu próximo passo aqui, Ale? Cara, dá um sim pra gente, clica lá no link e passa esses 2 dias com a gente. E aí, depois desses 2 dias, a gente vai querer saber como que foi sua segunda-feira. O que que você fez segunda, o que que você fez terça, o que que você fez quarta. Outra coisa, quando você entra aqui com a gente, acho que hoje ou amanhã, ou entre hoje e amanhã, a Paty está montando um grupo no Telegram. Então, a gente já está fazendo as lives, já começou. O workshop já começou. A única coisa é que depois só fica os 2 dias e dentro do grupo Telegram quem dá um sim pra gente. Então, o que que a gente vai estar? A gente vai fazer networking dentro do grupo de Telegram. A gente vai querer saber mais sobre o seu negócio, sobre a sua história. Então, é um negócio assim que é fora de base, né? Porque se você for lá e você ver o preço do workshop, você vai falar assim, não, vocês não estão entregando tudo isso por esse valor. Então, a gente entende como uma baita de uma oportunidade de você estar com a gente esses 2 dias. Deixa eu ver, tem gente escrevendo bastante aqui, vamos ver. E como vem me chacoalhando, novas práticas, é tudo prática. O sucesso da gente, a experimentação da gente, tá nesse movimento da gente abrindo caminhos, literalmente, para o ponto de experimentação. Imagina você experimentando coisas dentro daquilo que você está empreendendo e está se relacionando, né? Porque você começa o quê? Você começa a vender mais, você vai se sentindo literalmente uma pessoa mais livre. É. Ai, livre. Adoro essa palavra. Livre, liberdade, tudo Quando que sei que tem sou esse livre? som. Quando sei que sou livre? Quando eu sei que sou livre? Quando No sei que sou sistêmico. livre. Responde, depois eu vou responder também. Bom, para mim, no meu mundo, eu sei que eu sou livre quando eu estou vivendo a minha própria verdade. Quando eu estou vivendo a minha vida nos meus próprios termos e não vivendo uma vida que esperam que eu viva. Né? Não me moldando, tentando ser alguém só para me sentir pertencente, só para me sentir amada, só para me sentir, enfim, vista, especial, seja dentro mesmo do meu sistema familiar ou seja até fora, né? No meu trabalho, dentro do empreendedorismo, quantas vezes a gente não acaba justamente fracassando, até mesmo dentro do nosso negócio, porque a gente está tentando construir algo a partir do medo do quê? Da escassez do nicho ou do medo daquilo que eu sou não ser bom o suficiente, então eu vou moldando tudo aquilo e construo tudo não de acordo com a minha essência, mas de acordo com aquilo que eu acho que vai ser, que vai cair melhor, assim, sabe, no gosto das outras pessoas e por isso ter mais retorno financeiro. Então, para mim, eu sei que eu sou livre quando eu estou vivendo dentro da minha própria essência, conectada com o meu amor, né? Me amando, amando cada passo da minha jornada e alinhada com isso que são as regras, né, para minha vida. Tá. Beth traz a liberdade em uma palavra. Ou talvez uma frase, uma palavra. É quando aquilo que eu faço é fácil. Né? O essencial é sim. Semana até o dia 15 de agosto. Travou! Eu travei? Gente, travou para todo mundo. Eu travei, não sei se só eu que travei, enfim, você travou para todo mundo. Faço exatamente. Eu tô te ouvindo bem. Eu que travei para você ou você se travou? Você Foi, travou. você travou para mim. Voltou? Tá. Uhum. Para mim não travou. Então, Beth vai dizer que estamos indo para o caminho da liberdade, porque assim, liberdade não existe porque toda ação tem uma consequência, né? Então, se tem uma consequência, ok, até aqui ok. Mas esse movimento do livre é fácil, aquilo que eu estou fazendo é fácil a esse movimento, então assim, não me tem custo, não me custa, não é uma coisa custosa. Então, mesmo que eu esteja trabalhando ali muitas horas, né? Eu ia falar dos workshops, então desde o final de semana até o penúltimo final de semana de agosto, todo final de semana vai ter workshop. Então,
Poxa, eu levava anos para falar que vou construir um workshop. Parou em fácil. O campo apertou, falou, como assim fácil? Aí começou todo mundo falou assim, como assim fácil? Não é, e bugou, travou a Bugou. internet. Aí segurou. Então a liberdade, ela é um lugar. A liberdade, ela é um lugar. Então, assim, poxa, como que eu saio de um ano onde eu não conseguia fazer um workshop de um final de semana e agora eu vou fazer cinco, seis eventos diferentes um do outro numa sequência, num espaço de tempo curto com todas as outras coisas acontecendo, né? Ah, você está sentindo o desafio disso? Eu estou sentindo tudo, mas eu estou bem com tudo isso. Né? Vai experimentando. Então, assim, tô bem, mas não é assim, tô bem, já deu tudo certo. Tô bem, existe a minha parte, o meu ponto de responsabilidade com todo o movimento das coisas acontecerem. Sim, a live vai ficar salva. E aí, esse caminho que a gente convida vocês para seguir com a gente dentro do workshop é a gente entregar um pouco disso para vocês. Esse próximo ponto, esse próximo passo, né, tão importante diante de tantos desafios, né? Hoje empreender está ficando cada vez mais desafiador, há uma abundância, sim, ninguém mexe com a egrégora de ninguém, então se você fizer toda a sua lição de casa, aquelas pessoas que você precisa se conectar, elas estão por aí, elas só estão esperando você aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado. Então todo esse movimento ele precisa que você venha para esse ponto de experimentação. E onde que a gente experimenta isso? A gente vai experimentando isso na vida adulta, quando a gente vai olhando com carinho para todos os nossos desejos infantis, né? De quem ainda olha para trás no lugar de olhar para frente. Então, quando a Paty, por exemplo, fala bastante da questão dos sabotadores, vocês vão ver que ela leva todo esse contexto, né, de como foi criado, enfim, essa metodologia, se é assim que possa chamá-la, de ser uma coisa muito lá da infância também, né, Paty? Tá tudo lá, a hora que a gente vem, aprendeu um jogo de adultos. Cresceu, chegou, veio pro presente, virou-se pro futuro, a gente vai vendo que aquele monte de coisa que a gente achava que faltava, que não tem nada a ver com o presente, que a gente cresce dentro das experimentações. Todo produto grande que teve sucesso foi um MVP, um mínimo produto viável. Então, quanto mais tempo você espera para colocar alguma coisa sua no ar, quer dizer que mais tempo você demorou brigando com seus próprios sabotadores, né? Por quê? Porque o que diz se o produto está no caminho certo não é você nem o planejamento. É literalmente quem está experimentando ele. É o cliente. Exatamente, exatamente. E, Rose, não precisa esquecer o passado, né? É só você ficar em paz com ele. Tipo, pra que esquecer, né? A gente não tem, assim... esquecer o passado é sinal de que você tá com Alzheimer. Então, assim, eu prefiro não esquecer meu passado, ficar em paz com ele e não ter Alzheimer, sabe? Aprender não ter nenhum com ele. Vamos problema, falar assim, né, né? de memória. Aprender. Você tem que aprender, ficar em paz, Mas, aprende com ele Rose, e aí você fica em paz. imagina você esquecer o passado. Imagina você esquecer o passado e você for andar de bicicleta agora. Como que você vai fazer? Do que vai ter valido os tombos que você tomou? Como é que me entende? É bonito isso, mas olha só, a gente traz muito para esse lugar. Isso que a Rose tá... A gente, linguagem Travamos cria novamente. realidade. A gente usa... Ô, Senhor. É o campo, ó. Já ia falar outra coisa, bem. Voltou? Ai, não, tá voltando, tá meio craquelado aí, mas tá voltando. Você ia falar. Então, você ia falar que a linguagem ela cria realidade, né? E é total verdade isso. Lá dentro do workshop vocês vão ver muito isso. Acho que você tá meio embaçada, Lê. E assim, além disso, o que que acontece? Por que que a gente acaba brigando tanto com o passado, né? Porque a gente acha que isso é uma sentença para o nosso futuro. O nosso crítico faz a gente realmente acreditar que porque deu errado lá atrás, errado, entre aspas, lá atrás, vai dar errado de novo. E não vai. Só vai dar o seu passado, o seu futuro só é igual ao seu passado se na sua mente você viver lá. Se você não conseguir entender quais são os seus padrões de autossabotagem, se você não conseguir aprender a lidar com ele, atravessar cada um deles, né? No momento que eles aparecem, você saber interromper,
saber quais são os seus valores, realinhar tudo isso para que a sua ação ela possa sim ser assertiva, possa sim ser direcionada e você criar o seu futuro. Seu futuro não precisa ser igual ao seu passado, a menos que você queira. A menos que você decida, porque você é livre para decidir isso e falar, olha, quer saber? Não estou afim de pagar o preço. Não estou afim de pagar o preço de viver uma vida na minha postura adulta, em que eu tenho que tomar decisões, em que eu tenho que renunciar determinados ganhos que eu tenho, né, ganhos imediatos que eu tenho. Se você decidir abrir mão da sua própria autorresponsabilidade, de sim mergulhar no seu autoconhecimento, que eu digo muito que não é gostosinho, a gente lambe o chão várias vezes quando a gente entra em processos de autoconhecimento, dentro do empreendedorismo também, porque quando a gente está ali, né, colocando a nossa energia, quando a gente está ali caminhando para chegar na direção, né, para conquistar os sonhos que a gente tanto deseja, se a gente não tiver num estado bonito, aquilo não vai acontecer. E aí, nesse momento, a gente vai ter o quê? A sensação do fracasso e, mais uma vez, a gente vai precisar voltar para quê? Para dentro da gente, para o nosso... Ali a gente reinicia, né? Porque nunca para, o processo de autoconhecimento ele nunca para. Você chega num ponto e você avança, daqui a pouco você vai no outro, porque quanto mais você caminha, quanto mais você cresce, mais você está distante daquele primeiro ponto, né? Focal, onde você iniciou o seu processo de autoconhecimento. Então, só se você abrir mão de tudo isso, é que o seu futuro vai ser igual ao seu passado. E aí esse desejo de esquecer o passado, ele nunca vai deixar de existir aí dentro de você. A Né? Poliana colocou aqui, já ouvi a Alessandra dizer que ao servir com o nosso produto precisamos considerar o passado. O novo tem força quando o que veio antes está em paz e segue através do novo servindo o futuro. Então, o que Bert diz quando ele fala isso, né? Que tá tudo acontecendo no aqui e agora e eu não posso trabalhar nenhuma exclusão, porque eu vou mexer com a lei do pertencimento. Então, a pessoa fala assim, tô começando uma coisa nova, agora eu quero esquecer meu passado. Alguém colocou aqui também. Ou eu vou começar do zero. Ou o meu passado não me deixa seguir. O que eu tô fazendo? Eu tô gerando, eu tô mexendo com a lei, tô mexendo com o princípio, eu tô mexendo com a exclusão. Toda exclusão pedirá uma compensação. Então, a primeira coisa, eu preciso dar um lugar para isso. De onde vem aquilo? O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo um processo compensatório, uma lealdade invisível. Aquilo que eu vivi psicologicamente me doeu demais e por isso eu quero arrancar aquilo de mim. Então, eu estou deixando de viver o quê? O ponto do aprendizado. O que eu precisava, né? O que eu gosto muito de falar sobre isso toda pessoa que passa pela sua frente, toda pessoa que passa, não sei nem se a peça está certa, toda pessoa que passa pela sua frente e gera em você uma tensão, ela vem mostrar algo em você que precisa ser curado. Então, a porta que você não quer passar é a porta que você precisa atravessar. Eu não gosto de olhar para tal coisa porque aquilo me dói muito. É exatamente aquilo que você precisa fazer, que você precisa olhar por onde você precisa passar e atravessar até que você pegue, né, o que tem um conto bem bonito do John Garrida, que é Onde Estão as Moedas. Cara, é muito incrível quando ele conta a história das moedas, daquilo que a gente recebeu do passado, e aqui ele está falando da ancestralidade, e principalmente dos nossos pais, que vem essa simbologia com os nossos pais, então da gente não querer tomar aquilo que foi aquele, entende? Que foi um aprendizado, eu quero excluir. Então você vai excluir, o que vai acontecer? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não estou tendo sucesso nas vendas do meu negócio hoje. Aquilo nem está acontecendo no aqui e agora. Ele está acontecendo em algo que ficou para trás. A gente fez uma constelação agora e mostrou muito claro isso, né? Um novo movimento que não se fazia presente por conta da primeira empresa constituída, da pessoa que estava sendo constelada ali. Então, não estava acontecendo no agora, está acontecendo lá atrás. Então, o que esse movimento está pedindo? Ele está pedindo uma inclusão. A hora que você inclui aquilo, o que acontece dentro de você? Você vai para um lugar de uma nova fotografia. E dentro dessa nova fotografia, você começa a fazer escolhas, né? Você começa a trazer para o presente essa força que você vai trazendo dentro dessas escolhas. É literalmente um convite para o presente. E eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, quando a gente fala do nosso presente, é que todo mundo ou deveria já estar na posição de adultos, né? Ou estamos pelo menos todos apontadinhos para frente e caminhando e indo para esse lugar, né? Independente da nossa
independente do nosso movimento, da nossa idade. Então, tudo que aconteceu com a gente até aqui está na mais perfeita ordem. Era tudo que a gente precisava para estar aqui, para estar nesse exato momento. A questão é, algo para de se repetir quando é visto. Então, um padrão, ele vai sendo repetido, ele vai acontecendo, até aquilo que foi excluído tenha um lugar dentro desse momento. Ou seja, nós somos esse conjunto de experimentações, né? Então, a sensação de sermos inadequados, a falta, o auto-amor, bastante coisa que a Paty vai falar, principalmente nas partes da inteligência emocional, são partes que a gente precisa integrar todas, não só naquilo que a gente vivencia dentro do exercício, mas no dia a dia. Então, se nós estamos sendo muito bons em fazer exercício, mas na prática eu não me entrego para aquilo que a rotina está me trazendo, então eu preciso olhar com mais carinho para isso, né? Se eu sou o falso estudante da vida. Ah, mas é que essa parte minha é assim, ela tá toda torta assim. Cuidado para você não ficar... Cuidado para aquilo que está se transformando em fracasso na sua vida, lá no fundo do seu desejo infantil, isso não é um desejo da alma, do seu desejo infantil, não ser exatamente o caminho que está te levando para atingir algum objetivo, que não está no presente, está no passado. Eu preciso entender, depois ressignificar? Não, a gente não precisa entender absolutamente nada. A nossa mente precisa trazer alguns novos sentidos, mas quanto mais a gente sai do entendimento e a gente vai para a percepção, Paulo, é melhor. Você vai ver que ele é um lugar diferente. Quando você começa no sistêmico, a linha é essa. Quando você para de querer entender e você começa apenas a perceber e a sentir, você vai ver que a todo momento tem algo falando com você, aonde é para você avançar, inclusive onde é para você recuar e fazer um novo caminho. Doida que chegue o workshop logo. Boa, Neuma. Ah, vai chegar rapidinho, gente, vai ver. O tempo voa. Vai chegar rapidinho. Ainda mais pra gente, né, Lê? Pra gente, então, nem se fale, né? A gente fala todo dia sobre ele, todo dia é um movimento, a gente tá fazendo essas lives já com contextos, né, com conteúdo dentro dele, porque ele já começou, né? A gente entende que a semana passada, ele começou quando ele faz o download pra gente. Ele desce, a gente recebe a alma do projeto, vem esse download e a gente dá um sim absoluto e vamos aprendendo, eu, a Paty, o Marcos, e nós três que estamos construindo ele. Então, a gente está aprendendo muita coisa sobre nós mesmos, sobre nossos pontos relacionais e tudo mais, e com vocês, né? Então, toda a viagem, né? Onde a gente está indo num ônibus, né? Vamos pensar assim, um ônibus bem grande, já tem, sei lá, quase 50 pessoas, 40 e poucas pessoas. E, então, vai ser um prazer para você ter você com a gente aí nessa viagem também. Patrícia, lindona, quem mais vai com a gente? Quem decidiu hoje ir pro workshop? Ó, já estamos caminhando aqui para o fim. Quem disse um sim absoluto hoje? Eu quero muito, muito, realmente, que vocês... Não quero, né? Não posso querer nada por vocês, mas, assim, o meu convite é para que vocês se rendam a tudo isso, né, que a gente está criando com muito amor, com muito carinho e trazendo muito, né, toda essa parte do nosso passado, da nossa experiência, porque a gente entende e vivencia que sim, é quando a gente integra o nosso passado no nosso presente que a gente tem força de ação, porque isso traz também, né, essa questão da própria plenitude. Eu já tenho aquilo que eu preciso, né? Quando eu trago o meu passado, eu vejo que muitas vezes algumas habilidades que eu acho que eu não tenho, se eu olho com carinho lá para trás, eu vejo pontos de conexão, né? Eu vejo, caramba, mas lá atrás eu fiz tal coisa, isso talvez não se relacione diretamente com aquilo que eu estou empreendendo hoje, mas e se eu fizer essa transferência assim, assim, e a gente vê que a gente acaba tendo força, né, dessa maneira. Eu, com certeza, tive uma grande virada de chave dentro do meu negócio ano passado, quando eu fiz definitivamente as pazes com o meu passado, com a minha experiência profissional anterior, as minhas experiências profissionais anteriores, e agora tem um mês ali, agora até já esqueci quando que eu fui lá como staff no PW participar
da equipe do treinamento do Tony Robbins, eu falei assim, caramba, olha só, tudo ficou em paz. Assim, eu vi toda a minha jornada e quanto que cada coisa foi tão essencial para que eu pudesse estar ali, desfrutando daquele momento, sabe? Inclusive, tipo, toda a pressão que eu sofri na infância por ser boa aluna, sabe? Por ser estudiosa e tal, por ser desde cedo reconhecida pela minha inteligência durante muito tempo na minha infância, na minha adolescência, aquilo foi um peso, mas graças a tudo aquilo, por exemplo, eu falo, além do português, mais 2 idiomas, os outros, pela questão de não praticar, que a Lê falou, ficaram pelo caminho. Mas assim, e que me permitiram ter aquela experiência, sabe? E é para esse lugar que a gente quer levar vocês, para que vocês olhem para a história de vocês com amor, com honra, para que vocês possam trazer cada elemento, independente se foi bom ou se foi ruim, sabe? Se foi justo ou se foi injusto. Tudo que aconteceu, se você se permitir, você pode sim transformar todas as suas dores em recurso e em uma pérola preciosa para o seu negócio, sabe? E a gente quer muito que vocês sejam capazes de ver vocês da forma como vocês verdadeiramente são e não da forma como os seus sabotadores querem pintar. Porque não é um cenário bonito, não é uma pintura bonita. E eu sei porque eu já tive nesse lugar, sabe? E a gente tá nesse estado bonito em que a gente consegue olhar para nossa própria essência, para nossa própria verdade, consegue dizer não, inclusive, para lealdades que não são funcionais dentro do nosso sistema, quando a gente consegue dizer não para nossa mente crítica, para o nosso cérebro sobrevivente, quando a gente consegue dizer não aos desalinhamentos da nossa fundação, dos nossos valores, o sucesso que a gente tanto busca, isso vem, sabe? E é uma decisão que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias é esse exercício de saber por que eu preciso falar sim e por que eu preciso falar não. E muitas vezes, até várias vezes por dia. Mas você só consegue fazer isso quando o quê? Quando você renuncia à sua postura infantil e quando você decide estar na sua postura adulta, dentro dos seus negócios e dentro da sua vida. Certo. Quando você desiste de querer fazer do seu jeito, você se entrega para um movimento, depois de entregar-se a esse movimento e experimentar, automaticamente você se apropria. Alguém perguntou aqui se a gente é gêmeas. Talvez almas gêmeas que se encontram aí para fazer uns bons workshops por aí. Mas é bonito esse movimento. E vocês vão ver que quando a gente vai indo para esse lugar de clareza, isso é uma coisa que eu falo muito para o Marcos, né? Eu tenho certeza que a gente já se encontrou em algum outro momento, em algum outro lugar. Então vai ficando muito claro, né? E eu não sei, a gente está experimentando coisas novas aqui. Eu acho que vem muitas almas gêmeas para perto da gente, inclusive das pessoas que vêm beber dessa fonte, né? E a gente vai formando o quê? Comunidades de destinos, porque o que nós temos em comum aqui? Nós somos todos empreendedores. Então, quando você ouve algum professor, algum mentor, alguém tocar seu coração, e aquilo faz muito sentido para você, vem de um lugar, o Marcos está aí, ó, vem de um lugar muito grande, né, de que você já esteve com aquela pessoa em outros momentos, as coisas que você quer construir junto com aquelas pessoas, quando você se sente uma pessoa amada por aquela pessoa, quando você se sente uma pessoa protegida, olha o vínculo real aí, entende? Então, quando a gente vai para esse lugar onde eu consigo gerar um bom vínculo, sabendo quem é aquela pessoa que está ali comigo, né? As comunidades que vão se formando, então é um lugar muito bonito, porque aí já não é mais só sobre você, é sobre as outras pessoas também. Então, tudo isso que a gente vem construindo dentro do workshop, dentro dos outros programas também, a gente está fazendo com muito carinho e o principal, a gente se sente aprendendo, a gente se sente conectados, né? Então vai ficando leve. Então, se a gente puder entregar um pouquinho disso para vocês, é esse lugar que a gente quer entregar. É um lugar de experimentação, é um lugar onde você possa se sentir uma pessoa amada, é um lugar onde você vai aprender um pouquinho mais sobre tomar os seus pais, é um lugar onde você vai aprender sobre os seus limites, sobre os seus sabotadores, sobre o seu lado sábio, sobre os seus valores e principalmente sobre se adaptar à realidade, né? Sem querer que alguma coisa aconteça, ou seja, diferente. A Patrícia aí, lindona do meu coração. É isso, Paty. Acho que já tá bom, né? Tá bom, não? Agora Tá você ótimo. vai lá no link, agora você vai lá no link da bio da Paty. Se você ainda não tá no workshop,
Então você vem com a gente. E para você que já está inscrito, espero que esse conteúdo hoje tenha reverberado no seu coração, na sua alma, tudo isso que a gente trouxe de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, porque essa é a nossa própria história, né? A gente está trazendo muito das coisas que a gente está vivendo e experimentando. Então, se né, chegarmos num passo adiante com vocês, já é um presente pra gente. Patrícia Miller, lindona também. Nossa, meu Deus, eu tô cercada de Patrícia. Tá cheio de Patrícia. Ainda bem que eu tô vendo a Vilma aqui. A Vilma colocou, a alma gêmea são todas as pessoas que apoiam nossos projetos. Uau! Eu não sei se a parte é minha alma gêmea. Eu sou a alma gêmea dela, eu apoio os projetos dela. Ah, você apoia os meus projetos? Boa tarde, belas. Rogério. Bonito. Ai, com certeza. Bom, gente, vamos encerrar aqui a live, né? Senão daqui a pouco vira conversa de comadre. E semana que vem tem mais live, às 9 horas no perfil da Lê, terça-feira. E quarta, novamente, aqui, às 11 horas no meu perfil. A gente continua aí esse tricô aí do bem. Hoje tem live. E a gente espera também. Eu já tenho uma live. Vocês lá dentro do workshop. Que horas é a tua live, Alê? Hoje tem uma live 18 horas, falar sobre postura adulta e criança birrenta, lá no Insta da Sil. Mas vocês vão ver, apontar aqui. Então, quem tiver por aí 18 horas, tem mais live hoje. Ótimo, já bota aí na agenda, gente. E a gente se vê semana que vem. Beijo! Beijo, beijo!